Meus amores, aqui estou eu, professor Rômulo, né? E agora gravando a videoaula para vocês de história, tá? O tema agora é Renascimento. Renascimento, que a gente tem muito conhecido como Renascimento, mas esse é o Renascimento cultural, tá? Por quê? Porque aconteceu lá na Europa, né? Tudo na Idade Média e na Idade Moderna praticamente acontecia na Europa. Não que o resto do mundo não existisse, existia sim, né? Mas assim, os livros a gente de história e muita coisa veio um pensamento europeu, tá? Então lá na Europa existe um movimento chamado de Renascimento. O nome está dizendo renascer. É aquilo que, será que é aquilo que um dia morreu e agora vai nascer novamente, né? Na verdade é porque lá na Idade Média, a gente viu em aulas passadas, a Idade Média ficou conhecida como Idade das Trevas, o período onde não muito ligado à igreja, onde a igreja mandava e desmandava, onde os reis mandavam e desmandavam, então as pessoas eram meio que impedidas de criar, ou de pensar, ou de inovar, ou de tomar determinadas atitudes sem ter que pedir permissão a essas duas entidades, né? Não que existiu, na Idade das Trevas existiu muita coisa boa, né? Muitos costumes, a cultura também existiu, então, enfim. Mas o Renascimento é chamado assim porque é como se fosse o Renascimento, uma nova era na história, chamada de Idade Moderna, né? Então, as pessoas começaram a lutar pelo que queriam, a criar, mesmo que fosse com medo, mas a criar, a inventar. Então a gente é chamado, o Renascimento é um período que a gente chama de mudança de mentalidade, né? Então assim, qual é o conceito de Renascimento? Eu escrevi aqui alguns, mudança de mentalidade, né? As pessoas começaram a pensar por si próprias sem ter que precisar pedir permissão ou então querer fazer o que o rei mandava, o que a igreja mandava, né? Então é uma mudança de mentalidade, né? Eles renasceram para o mundo. É um movimento cultural, lógico, porque surgiram vários pintores, vários escritores, literários, inventores, enfim, muita coisa. Então é um movimento dentro da cultura, um movimento cultural na sociedade europeia, principalmente, né? Um movimento que surgiu primeiramente na Itália, né? Na cidade de Florença, né? Uma cidade italiana, nesse desenvolvimento, esses pensadores renascentistas, né? Entre o século XV e o século XVI, né? Desenvolveu aí nas pessoas o espírito crítico de contestar. É aquela história de dizer assim, eu posso rezar a hora que eu quero, não precisar a igreja estar mandando, né? Então, quando você tem vontade, eu posso ter, então eu posso criticar. Por que eu tenho que rezar a hora que vocês querem? Né? Então, por que eu não posso aprender a ler? Né? Aquela história de contestar. Então, hoje em dia, por exemplo, vocês, alunos, contestam o que o professor fala. Então, a gente deve muito isso a alguns movimentos que existiu na história. E um desses movimentos é o Renascimento. Então, graças a eles, a gente tem também uma mudança, um pensamento crítico de criticar aquilo que a gente não concorda, né? Então, por isso que a gente desenvolve esse espírito crítico no Renascimento, né? E surgiu na Itália, como eu falei para vocês. Então, nesse movimento de renascimento, a gente tem o desenvolvimento do comércio. As pessoas começam a plantar, colher coisas para vender para si próprio, ser dono do seu próprio negócio, né? Começam a divulgar as suas obras também, as suas pinturas, os seus textos, as suas peças teatrais, suas esculturas, né? Seus movimentos aí culturais, né? Através da imprensa. Né? Hoje a gente tem as redes sociais como que divulgam as coisas para o mundo. A gente se informa a partir das redes sociais, a gente tem a televisão, a gente tem o jornal. Então a invenção desses meios de comunicação, dessa imprensa de divulgação, foi no período do Renascimento, tá? Aí a gente também tem a criação do mecenato. Professor, o que é mecenato? Né? O que é mecenato? Mecenato nada mais é do que os patrocinadores. Por exemplo, os nossos alunos às vezes precisam de um padrão, né, para jogar futebol e não tem condições. Então a gente pede patrocínio a uma loja e esse homem vira um patrocinador, vira um mecenas. No Renascimento, na Idade Moderna, a gente chamava de os mecenas.
O mecenato, era eles quem patrocinavam esses pintores, esses pensadores para escrever obras para ele, para pintar, para esculpir esculturas do próprio corpo, enfim, muitas coisas. A gente chama isso de mecenato. Então foi lá no Renascimento que surgiu. Tá? Então a gente tem aí também uma inspiração na Grécia e na Roma, né? Grécia e Roma é um berço também da arte, então o Renascimento também se inspirou muito na cultura greco-romana. E a história o período do Renascimento dividido em três, né? 300, foi no ano de 1300, 400, a partir do ano de 1400, e o quinhocento ou cinquecento, a partir do ano de 1500. Esse de ano de 1300, que a gente chama de 300, é a arte mais voltada para a arte sacra. O que é a arte sacra? A arte sagrada. Né? A gente vê muito santos, pinturas de igreja, obras voltadas para Deus. Então a gente chama isso de arte sagrada. Né? A missa é uma arte sagrada. Né? Os cânticos gospels, então a arte sacra, arte sagrada, de esculturas, pinturas de igrejas, construções. Foi nesse período, 300. No 400 a gente já tem uma transição. Tem a arte sacra, mas já está indo para a arte profana. Ah, professor, o que é arte sacra? Arte profana. A sacra é a sagrada. E a profana é a amaldiçoada? Não. É tudo que não for ligado à igreja, é arte profana. Né? A música, a dança. Então no Renascimento também teve essa transição. E o cinquecento ou quinhocento já é o despertar de todo tipo de arte, tá bom? Então a gente tem algumas características no Renascimento, né? E eu listei algumas aqui. O humanismo, que é o homem como centro, não apenas Deus, mas o homem como centro artístico, né? A exaltação do homem, do corpo também. A gente tem o antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo, que eu acabei, é bem parecido com o humanismo. A razão, né? O pensamento, não só o coração, mas o pensamento. A gente tem o poder de pensar, né? A gente chama de racionalismo. O experimentalismo, a arte de experimentar para ver se dá certo, né? O individualismo, né? As pessoas têm o direito de assinar e dizer que foi você que fez. Não é questão de ser egoísta, é questão de ser individualismo em relação a você assinar, a fazer questão que as pessoas saibam que foi você que fez. No Renascimento. E, enfim, a gente tem muita coisa, né? Então, assim, surgiram nesse movimento várias pessoas famosas, vários pintores, escritores famosos, né? Eu vou dizer alguns, porque senão o vídeo fica muito longo. Aí a gente tem aqui Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, né? Que fez o heliocentrismo. Lançou também a ideia da teoria da Terra ser redonda, da gravidade e tal, Galileu Galilei. Leonardo da Vinci, né, grande famoso por várias obras, vários quadros. Além disso de pintar, ele também esculpia, ele escrevia. Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Rafael de Sanzio, Michelangelo, né? Tem até uma coisinha, uma regrinha que eu digo que eu usei para decorar alguns pintores do Renascimento, né? Os Tartarugas Ninja. Os Tartarugas Ninja tem o nome de 4 pintores renascentistas, né? Que é Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello, né? São 3 pintores, 4 pintores renascentistas, tá bom? Então, assim, foi um breve resumo. Lógico, o Renascimento é um assunto muito grande. Então, para vocês complementarem essa explicação, eu vou sugerir não, estou pedindo, obrigando a vocês. Vocês vão ter que ler, né, o capítulo 4 do livro, né? Começa na página 64, capítulo 4 do livro. Vocês vão ler lá Renascimento e Renascimento cultural e humanismo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Vão lá no capítulo 4 do livro, a partir da página 64, que vai ter mais explicadinho, especificamente, tudinho que eu falei aqui, tá? Eu só fiz apenas um breve resumo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e boa aula. Até a próxima.